Preste muita atenção. Todos os dias, esse erro muscular fatal é cometido por 94% dos idosos americanos com mais de 65 anos. Você pode estar fazendo isso inconscientemente, neste exato momento, mas isso tem o potencial de roubar sua autonomia, seu poder e até mesmo sua capacidade de permanecer em sua própria casa. Continue lendo pelos próximos 15 minutos, porque vou mostrar-lhe 10 refeições comuns e baratas que podem ajudá-lo a ganhar massa muscular mais rapidamente do que ovos, independentemente da sua idade. O que mais me impressionou na pesquisa mais recente foi isto. Apenas 10 itens mostraram ter um impacto significativo no crescimento muscular em adultos mais velhos, após os pesquisadores examinarem mais de 3.000 opções. Apenas 10. E a comunidade médica ficou surpresa com a reviravolta. Nem mesmo os ovos, a proteína ideal, que os profissionais médicos têm defendido há décadas, foram incluídos. Os idosos americanos foram aconselhados a consumir ovos como uma defesa contra a fragilidade e a fraqueza nos últimos 30 anos. No entanto, pesquisas recentes mostraram que a absorção de proteína do ovo é menor em pessoas mais velhas em comparação com nossas suposições anteriores. Isso resulta em fome de nutrientes nos músculos e no entupimento silencioso da circulação por colesterol. Enquanto isso, pesquisas estão mostrando que mesmo nas pessoas com 70 e 80 anos, 10 itens comuns que são fáceis de ignorar, baratos, prontamente disponíveis e à vista de todos podem ajudar a reparar os músculos mais rapidamente do que ovos. A verdade é muito dolorosa para que o establishment médico algum dia endosse esses alimentos. As fraquezas levam a um aumento nas vendas para eles. Maior oferta de andadores, produtos farmacêuticos, procedimentos cirúrgicos e lares assistidos é necessária para os idosos frágeis. Suas margens de lucro não são preenchidas por idosos fortes e independentes. Mas os dados não mentem e eu vou te contar tudo sobre isso hoje. Quando você come esses 10 alimentos, pode acabar, ou pelo menos atrasar, a deterioração dos seus músculos, restaurando sua força, estabilidade e autonomia. O quarto item da lista surpreendeu os pesquisadores quando foi descoberto que estimula a formação de novas fibras musculares em pessoas com 75 anos ou mais, desafiando a crença de longa data dos profissionais médicos de que tal crescimento era impossível após os 70 anos. Permita-me fazer-lhe uma pergunta pessoal antes de mergulharmos profundamente nessas percepções profundas. Atualmente, qual é a sua idade? Conte-me sobre o teste físico mais difícil que você teve que superar recentemente. Sair da sua poltrona favorita é um desafio devido a pernas fracas. Baixe a velocidade de recuperação após exercícios leves como jardinagem ou uma caminhada até a caixa de correio. Talvez você se agarre às paredes e aos móveis porque tem dificuldade em manter o equilíbrio. Suporte. Coloque sua história no espaço fornecido. Não estamos apenas lendo os comentários. Na verdade, estamos respondendo a cada um deles. A história de outra pessoa pode ser a inspiração que outro idoso precisa para dar esse salto de fé e mudar sua vida para melhor. Sua coragem em se manifestar pode ser o catalisador para a mudança na vida de outra pessoa. Não perca mais tempo. Começaremos imediatamente com o número 10. Durante a noite, esta refeição barata e fácil de preparar restaura a força mais rapidamente do que os ovos jamais poderiam. E aposto que está esfriando na sua geladeira. A ricota é a número 10. Embora não pareça muito, o queijo cottage é na verdade um dos melhores alimentos que você pode consumir hoje para ajudar a reparar e construir músculos. O queijo cottage é diferente de qualquer outro queijo devido à sua alta concentração de proteína caseína, uma proteína de liberação lenta que libera seus aminoácidos ao longo de várias horas de digestão. Como a maioria das pessoas não sabe disso, este é um momento realmente importante para os idosos aprenderem sobre a restauração muscular. Reconstruir seus músculos não acontece apenas enquanto você está em movimento ao longo do dia. Durante a noite, enquanto você dorme e seu corpo entra em modo de restauração, a maior parte da cura e do crescimento realmente acontece.
O queijo cottage fornece um suprimento constante de proteína que seus músculos podem usar a noite toda, ao contrário dos ovos que fornecem um aumento rápido de proteína, que seu corpo consome rapidamente. Você pode fortalecer seus ossos e reduzir o risco de fraturas fatais com os 25 gramas de proteína de alta qualidade, cálcio e fósforo que estão em apenas uma xícara. Helen, uma residente de 72 anos de Phoenix, Arizona, costumava suportar a tortura diária de pernas muito apertadas que a impediam de se levantar da cama. Embora seu médico tenha recomendado remédios para a dor, Helen preferiu explorar métodos alternativos primeiro. Ela fez uma descoberta impressionante em apenas 2 semanas após incorporar meia xícara de queijo cottage em seu lanche noturno antes de dormir. Em vez de desmoronar após o almoço, sua energia durou muito mais e suas pernas não estavam doloridas quando ela acordou. Seus músculos finalmente conseguiram o que lhes faltava há anos, uma liberação gradual, mas contínua de proteína durante a noite. Há total apoio científico para isso. Após 6 meses de acompanhamento, pesquisadores no respeitável British Journal of Nutrition descobriram que pessoas mais velhas cuja ingestão de proteínas incluía caseína antes de dormir apresentavam uma síntese de proteína muscular muito melhor durante a noite do que aquelas cuja ingestão de proteínas não incluía caseína. Em palavras simples, enquanto dormiam profundamente, seus músculos estavam arduamente trabalhando para se curar e se fortalecer. Por outro lado, o queijo cottage tem muitas vantagens que os ovos simplesmente não conseguem igualar. Tem probióticos naturais que são boas bactérias que melhoram a saúde digestiva e facilitam a absorção de nutrientes dos alimentos pelo seu corpo. Isso é especialmente crucial à medida que envelhecemos porque nossa digestão se torna menos eficaz. Isso significa que você aproveita mais cada refeição. O queijo cottage é sempre uma ótima opção para idosos com orçamento limitado, mas seu preço baixo o torna ainda melhor. Você pode mantê-lo na geladeira por dias sem cozinhá-lo, e é muito mais barato do que a maioria das carnes. Isso o torna uma ótima escolha para pessoas idosas que não têm vontade de passar horas na cozinha ou que têm dificuldades com tarefas mais complexas de preparação de refeições. O queijo cottage demonstra de forma inequívoca que você não precisa de ovos caros para desenvolver força independentemente da idade. É simples, eficaz e barato. E se você achava que o queijo cottage era forte antes, prepare-se para o número 9, é um superalimento que ajuda a desenvolver músculos e combate a inflamação que tem impedido milhões de idosos americanos. Tofu. Número 9. Eu entendo que o tofu não parece apetitoso para muitos americanos, mas não se deixe enganar pela sua aparência modesta. Essa proteína à base de soja é uma joia oculta para a construção muscular em idosos com mais de 60 anos, embora os médicos raramente a recomendem. Meia xícara de tofu fornece 9 dos aminoácidos essenciais que o corpo humano não consegue produzir, além de cerca de 10 gramas de proteína completa e de alta qualidade. Como poucas refeições vegetais podem se gabar de serem uma proteína completa. Isso qualifica o tofu como tal aos olhos dos nutricionistas. Devido à sua alta concentração de isoflavonas, o tofu tem benefícios únicos para a saúde dos idosos americanos. À medida que envelhecemos, nossos níveis hormonais naturalmente diminuem, o que acelera o processo de perda muscular e fragilidade óssea. Para combater isso, essas substâncias à base de plantas imitam sutilmente o estrogênio no seu corpo. O tofu protege sua força e estabilidade, sem os perigos e efeitos negativos da terapia de reposição hormonal, apoiando naturalmente o equilíbrio hormonal. Você pode pensar nisso como a abordagem delicada do mundo natural para atender às suas necessidades em evolução. Permita-me contar-lhe a história de Walter. Original de Cleveland, Ohio. Walter tem 76 anos e é um mecânico aposentado. Ele sempre foi cauteloso com qualquer coisa que não estivesse diretamente relacionada ao seu trabalho. Não foi até que sua dor nas articulações piorou tanto que ele mal conseguia se mover pela garagem que ele decidiu seguir o conselho de sua filha.
2 vezes por semana, Walter substituía o simples tofu assado, temperado com ervas que já estavam em sua cozinha, pelo seu normal frango frito e carne bovina. Algo o pegou completamente de surpresa em um mês. Ele pôde dar sua caminhada matinal ao redor do quarteirão, com muito mais energia e muito menos dor nas articulações. Ele se beneficiou das leves propriedades anti-inflamatórias da soja e da proteína limpa sem o peso colesterol ou problemas gastrointestinais que frequentemente acompanham as gorduras animais pesadas à medida que envelhecemos. Até a esposa de Walter percebeu que ele parou de cochilar à tarde. Seus níveis de energia eram consistentes durante todo o dia. Resultados notáveis foram observados em um estudo abrangente que acompanhou pessoas idosas por 18 meses e foi publicado na prestigiada revista de nutrição. Pessoas que consumiram proteína de soja regularmente conseguiram manter muito mais massa muscular do que indivíduos que obtinham toda a sua proteína de fontes animais. Para envelhecer de forma independente, manter o equilíbrio e permanecer na própria casa, é essencial reter uma quantidade saudável de massa muscular magra. O cálcio e o magnésio contidos no tofu ajudam a manter os ossos densos e fortes, evitam câimbras musculares e garantem que as contrações sejam suaves e coordenadas. O tofu ajuda na gestão de peso para os idosos sem privar os músculos dos nutrientes necessários, devido ao seu baixo teor calórico natural, enquanto é extremamente saciante e agradável. Manter um peso saudável enquanto preserva a valiosa massa muscular é especialmente crucial para as pessoas mais velhas. A incrível adaptabilidade e acessibilidade do tofu são suas melhores características. Você pode assá-lo com temperos simples que provavelmente já possui, misturar tofu sedoso em um smoothie rico em proteínas, ou simplesmente adicionar tofu em cubos em um refogado com legumes congelados. O tofu fornece proteína de alta qualidade, sem as preocupações cardiovasculares associadas aos ovos, que podem causar um aumento nos níveis de colesterol em muitos idosos. Se você acha que o tofu é notável, deveria ouvir sobre o número 8, um alimento simples que faz mais do que apenas construir músculos. Ele repara ativamente os tecidos lesionados mais rápido do que os suplementos mais caros do mercado. O 8º item são os grãos de bico. Se você está procurando um construtor de músculos barato e frequentemente negligenciado na seção de enlatados de qualquer supermercado americano, não procure mais do que os grãos de bico, frequentemente conhecidos como grãos de bico. Os grãos de bico fornecem um suprimento contínuo de energia, em vez dos picos e vales rápidos que as refeições processadas e os lanches açucarados oferecem, já que apenas uma xícara contém cerca de 15 gramas de proteína vegetal e uma grande quantidade de carboidratos complexos. O fato de que você está fazendo mais do que simplesmente reparar e reconstruir o tecido muscular altera tudo para os idosos quando se trata desse equilíbrio nutricional. Além disso, você está fornecendo aos seus músculos, sistema cardiovascular e cérebro uma energia que não se esgota até muito tempo depois de você a ter utilizado. A seguir, a história de Evelyn, uma ex-professora de Sacramento, Califórnia, de 70 anos que em seus dias mais jovens só comia sanduíches de pão branco no almoço. Ela sentia que estava se alimentando o suficiente. Ainda assim, ela sempre chegava a um ponto de exaustão por volta das 14 views, fazendo com que até as menores tarefas parecessem insuperáveis. Depois de apenas um mês comendo saladas de grão de bico, em vez de pão branco no almoço, Evelyn viu uma melhora significativa. Ela sentiu uma recuperação completa até o final da tarde. Durante sua caminhada noturna, suas pernas se sentiram visivelmente mais fortes, e ela notou que suas mãos não tremiam tanto ao levantar coisas comuns pelo apartamento ou carregar sacolas de supermercado. Ela havia estado sem saber privando seu corpo do sustento duradouro que ele buscava há anos, até que ingeriu aquela mistura consistente de proteína e fibra. Seus vizinhos começaram a se perguntar o que ela estava fazendo de diferente por causa de quão evidente era a transformação. Evidências científicas apoiam a história de Evelyn.
Em contraste com dietas ricas em alimentos processados e grãos refinados, aquelas ricas em leguminosas, como o grão de bico, aumentam consideravelmente o desempenho físico e a resistência muscular em pessoas mais velhas, de acordo com um estudo abrangente publicado na revista Nutrients. Por que então os grãos de bico são tão eficientes? Por quê? Porque além de proteína de alta qualidade, eles também fornecem folato, magnésio e zinco. Esses três nutrientes trabalham juntos para fortalecer os ossos de dentro para fora, curar o tecido conjuntivo e governar diretamente as contrações musculares. Os grãos de bico, em contraste com os ovos, oferecem um espectro completo de benefícios para o corpo envelhecido, incluindo fibra que ajuda na digestão e na absorção de nutrientes e assim por diante. Os grãos de bico já são uma ótima comida para os idosos, mas sua adaptabilidade e baixo custo os tornam ainda melhores. Torrá-los os torna um lanche crocante que é muito mais satisfatório do que batatas fritas. Amasse-os juntos e faça hummus para cobrir legumes ou bolachas integrais. Sopas e ensopados robustos feitos com eles podem mantê-lo aquecido e fornecer energia o dia todo. Os grãos de bico são uma alternativa barata e de fácil digestão às carnes caras, pois não contém colesterol. Você pode dar aos seus músculos o que eles querem: energia, nutrientes para reparação e os blocos de construção para força a longo prazo, por centavos por porção, mesmo se você for uma pessoa idosa com um estômago sensível ou problemas digestivos que vêm com a idade. Quando se trata de nutrientes multifuncionais e potentes, o número 7 é de outro mundo. Ele apoia tanto os seus músculos quanto os seus nervos, tornando possível para o seu corpo usar toda a força que você está ganhando de forma eficaz. Para prefigurar esta informação profundamente importante, imploro que você clique no botão de curtir imediatamente se achar que a mensagem de hoje é de genuína importância. Nunca perca sugestões de saúde impactantes como estas que podem realmente mudar seus anos dourados assinando e ativando as notificações. Sardinhas em lata número 7. As sardinhas podem ser pequenas e discretas, mas oferecem mais valor nutricional do que qualquer suplemento caro quando se trata de ajudar os idosos a recuperar a massa muscular. As sardinhas enlatadas têm mais de 20 gramas de proteína completa e ácidos graxos ômega 3 que reduzem a inflamação sistêmica e aceleram significativamente a recuperação muscular após o exercício. Como a inflamação crônica é uma das causas silenciosas e invisíveis de uma desaceleração acentuada na regeneração muscular com a idade, essa combinação é crucial para qualquer pessoa com mais de 60 anos. A inflamação crônica subjacente é um inimigo silencioso que drena o poder e a resistência da maioria dos indivíduos que estão alegremente inconscientes desse fato. A vitamina D e o cálcio nas sardinhas trabalham juntos para manter seus ossos robustos e fortes, o que significa que toda a construção muscular que você faz terá uma base firme para se apoiar. Nenhuma quantidade de massa muscular pode compensar ossos fracos. Gostaria de contar a vocês a maravilhosa história de Frank. O aposentado carteiro Frank, 78, de Minneapolis, Minnesota, ficou inicialmente cético quando seu médico recomendou comer sardinhas enlatadas 2 vezes por semana. Frank nunca foi de recusar um prato de carne com batatas, então a ideia de comer peixe enlatado não exatamente despertou seu interesse. Mas após suas sessões diárias de jardinagem, as pernas de Frank doíam o tempo todo e ele odiava ter que abrir mão das coisas que adorava fazer. Frank descobriu algo notável depois de relutantemente tentar comer sardinhas com bolachas 2 vezes por semana por apenas 30 dias. Trabalhar em seu jardim reduziu a quantidade de dor em suas pernas e ele descobriu que tinha mais energia e resistência para fazer caminhadas noturnas pelo bairro. Seus músculos envelhecidos finalmente receberam a nutrição e a assistência anti-inflamatória de que precisavam daquela pequena lata de peixe. Há evidências altamente persuasivas que apoiam a história de Frank. Idosos que comeram peixes ricos em ômega 3, como sardinhas por 2 anos,
tiveram consideravelmente mais massa muscular e força de preensão mensuravelmente maior do que aqueles que não comeram, de acordo com um grande estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Isso é bastante significativo, uma vez que a força de preensão é um forte indicador de saúde geral e longevidade nos idosos. Tudo mais é tipicamente fortalecido por mãos fortes. De acordo com a pesquisa, os ácidos graxos ômega 3 melhoram um processo biológico conhecido como síntese de proteínas musculares. Este é o processo pelo qual seu corpo constrói fisicamente novas fibras musculares. No entanto, há outras vantagens das sardinhas que a maioria não menciona. Incluem uma alta concentração de vitamina B12, que é essencial para um sistema neural saudável, e a transmissão de impulsos fortes e precisos do cérebro para os músculos, permitindo que eles se contraiam e mantenham a coordenação. A insuficiência de B12 é surpreendentemente frequente em idosos e pode causar fraqueza, problemas de equilíbrio e a sensação agravante de que o corpo não está reagindo normalmente. De forma natural, as sardinhas podem interromper esse declínio. Algo sobre as sardinhas pode te surpreender. Comparado a outras fontes de proteína como carne bovina, frango ou ovos, o custo por grama de proteína das sardinhas é surpreendentemente baixo, tornando-as uma das opções mais econômicas. Como são estáveis na prateleira e completamente não cozinháveis, são ideais para idosos com problemas de mobilidade ou aqueles que têm dificuldade em fazer compras, pois podem estocar sem medo de estragar. Quando você encontrar o número 6, as sardinhas não parecerão espetaculares de jeito nenhum. Algo que você come diariamente que fortalece seus músculos, tendões e articulações para que você possa se mover livremente e sem desconforto. O sexto é o milhete. O milheto, que alguns podem confundir com ração para pássaros, é na verdade uma arma secreta para os idosos americanos quando se trata de construir músculos. Surpreendentemente, poucas pessoas pensam nisso ou sequer mencionam aos seus médicos. O grão antigo é um verdadeiro tesouro de magnésio, proteína vegetal e ferro. A capacidade do corpo de reparar músculos danificados, aumentar o fluxo sanguíneo e transportar oxigênio para os músculos ativos é aprimorada por esses 3 nutrientes. Você pode alimentar seus músculos de forma consistente, sem experimentar a drenagem de energia e as quedas instáveis de açúcar no sangue, comendo apenas uma xícara de milhete cozido, que também contém aproximadamente 6 gramas de proteína completa. O milhete, em contraste com os carboidratos processados como pão branco e arroz, que causam um rápido aumento do açúcar no sangue e inflamação sistêmica, queima lenta e constantemente, proporcionando aos idosos energia e vigor duradouros. Permita-me contar-lhe a história de Harold, um carpinteiro aposentado de Portland, Oregon, que tinha 81 anos quando fez uma pequena mudança que mudou completamente sua vida. Em vez de sua torrada branca habitual no café da manhã, Harold teve uma tigela de mingau de milheto quente com algumas amêndoas e mel por cima. Depois de apenas 3 semanas de tratamento, Harold sentiu uma melhora significativa na estabilidade das pernas, o que lhe permitiu levantar-se de sua poltrona favorita com menos tremores e um aumento na confiança ao subir as escadas para seu quarto. Seus músculos permaneceram bem abastecidos e ativos, mesmo após o café da manhã ter terminado, graças à energia de liberação lenta do milheto. Até a esposa de Harold percebeu a diferença. Ela viu que ele dependia menos das paredes e dos móveis para se apoiar enquanto caminhava pela casa, sugerindo que ele estava mais firme em seus pés. Uma maneira fácil de fornecer ao corpo de Harold a nutrição de que ele precisava era mudar suas refeições. Ao estabilizar os níveis de glicose e melhorar a capacidade do corpo de absorver nutrientes dos alimentos, uma dieta à base de milheto aumentou a recuperação muscular e reduziu consideravelmente a fadiga em adultos mais velhos, de acordo com um estudo minucioso publicado no Journal of Food, Science and Technology. Como nossos sistemas frequentemente têm mais dificuldade em absorver e utilizar os nutrientes dos alimentos à medida que envelhecemos, isso é especialmente importante para os idosos.
Na verdade, o milheto ajuda na melhoria natural desse processo. Muitos idosos sofrem de cãibras nas pernas excruciantes à noite, mas o magnésio no milhete pode aliviar essas dores e mais. Além disso, o ferro garante que o sangue rico em oxigênio chegue aos músculos que precisam se curar e regenerar. Esta mistura potente é impossível de alcançar apenas com ovos, pois eles não possuem os carboidratos complexos e o perfil mineral que nossos corpos envelhecidos necessitam para energia a longo prazo e desempenho muscular saudável. Como não contém glúten por definição, o milhete é uma excelente escolha para pessoas idosas que podem sofrer de problemas gastrointestinais, como doença celíaca, sensibilidade ao glúten ou outras condições que tendem a piorar com a idade. Não só é fácil de cozinhar em qualquer panela comum, como também é surpreendentemente barato, geralmente menos de por libra. Para uma refeição substancial e nutritiva, experimente fazer mingau de milhete. Adicione-o a guisados e sopas robustos ou use-o para assar pães planos saudáveis. Você pode obter combustível para o crescimento muscular, melhor equilíbrio, energia persistente e a autoconfiança para continuar se movendo e se exercitando por centavos a cada porção. Os resultados já são emocionantes, mas é aqui que eles realmente decolam. A razão é que o quinto alimento da lista faz mais do que simplesmente aumentar os músculos. Ele também ajuda na preservação e reconstrução do colágeno, a proteína estrutural que sustenta todo o corpo. Em quinto lugar, tecido muscular. Os músculos são mais do que simplesmente uma especialidade cara de restaurante que a pessoa comum nunca sonharia em pedir. Para os idosos nos Estados Unidos, eles estão entre os alimentos mais eficazes e acessíveis para a construção muscular no mercado. E a maioria das pessoas nem sequer entende como é fácil adquiri-los. Os músculos são uma ótima fonte de proteína completa, 1 grama por porção, zinco, vitamina B12 e ácidos graxos ômega 3. Todas essas coisas trabalham juntas para ajudar seus músculos a se recuperarem mais rapidamente, reduzir a inflamação sistêmica e manter a atividade neural regular, o que é essencial para contrações musculares fortes e coordenadas. E os músculos são excepcionais e especialmente úteis para os idosos, porque contém muita taurina, um aminoácido que impede a degradação do tecido muscular causada pelo envelhecimento. Os músculos compreendem um espectro completo de nutrientes que fortalecem não apenas as fibras musculares, mas também o tecido conjuntivo que as une, ao contrário dos ovos, que fornecem apenas proteína básica. À medida que envelhecemos, isso se torna mais crucial, porque há outras questões além da simples perda de massa muscular a considerar. As articulações, ligamentos e tendões também sofrem uma diminuição na força. Permita-me contar-lhe sobre a incrível metamorfose de Clara. Aos 69 anos, Clara é natural de Charleston, Carolina do Sul, e é uma bibliotecária aposentada. Ela sempre evitou frutos do mar, acreditando que eram muito caros e difíceis de preparar. Em contraste, após 1 mês de sua neta persuadir Clara a tentar um ensopado básico de mexilhões, feito com mexilhões congelados, comprados no supermercado, por menos de $5 por porção, algo milagroso aconteceu. Clara percebeu uma melhora significativa na estabilidade e na firmeza de suas pernas durante suas caminhadas matinais pelo bairro e observou uma melhora notável na força de suas mãos ao levantar panelas e frigideiras. Seus músculos finalmente receberam o suporte e o reforço de que precisavam dessas pequenas e modestas conchas após anos de negligência. Os dados científicos que apoiam a história de Clara são impressionantes. Um indicador importante de saúde e longevidade, os músculos semelhantes aos de moluscos não só aumentam a massa muscular magra nos idosos, mas também melhoram consideravelmente a força de preensão das mãos, de acordo com uma pesquisa publicada no Journal of Clinical Nutrition. A independência está diretamente correlacionada com a força de preensão nos idosos. Quanto mais ajuda você precisa com tarefas básicas como carregar compras e abrir potes e garrafas, está diretamente relacionado ao seu nível de independência.
A vitamina B12, que está presente nos músculos, mantém um sistema neurológico saudável, o que por sua vez mantém as mensagens enviadas do cérebro para os músculos claras e responsivas. Por causa disso, você não terá que lidar com a irritante sensação de seu corpo agir de forma contrária aos seus desejos. O zinco muscular, no entanto, ajuda o corpo a produzir hormônios como a testosterona que normalmente diminuem com a idade. Muitos idosos observam mudanças rápidas na força por volta dos 70 anos, porque quando esses hormônios ficam muito baixos, a perda de massa muscular aumenta significativamente. Você pode ficar surpreso ao ouvir isso, mas muscular. Na verdade, eles estão entre as opções de peixe mais econômicas e ambientalmente amigáveis disponíveis. Você pode encontrar mexilhões congelados em quase qualquer supermercado durante todo o ano. Alho, vinho branco e legumes são alguns dos ingredientes mais simples que combinam maravilhosamente com esses camarões de cozimento rápido. A maioria das pessoas não dá muita importância ao fato de que os músculos representam uma verdadeira salvação para os idosos que lutam contra a deterioração muscular e desejam manter sua independência. Calma lá até ouvir o número 4, se você acha que músculos soam fortes. Um item alimentar popular que a maioria dos idosos ignora enquanto faz compras, mas que quando consumido regularmente ajuda a construir tecido muscular de dentro para fora. Em quarto lugar, caranguejo nori. Bom dia, nori. Mesmo que a maioria dos americanos raramente pense em incluí-lo em suas dietas, as finas folhas verdes escuras de alga que você pode ver nos restaurantes de sushi são, na verdade, uma fonte silenciosa de poder para a saúde muscular. Comparado aos ovos, uma folha de nori contém mais nutrientes por porção, incluindo proteínas completas, iodo, magnésio e vitamina C. As folhas são tão finas quanto o papel e pesam quase nada, mas contêm aminoácidos que ativamente reparam fibras musculares danificadas e potentes, antioxidantes que combatem o estresse oxidativo, que tem um impacto negativo na massa muscular à medida que envelhecemos. Para os idosos no Mediterrâneo, isso se traduz em menos dores musculares, recuperação mais rápida após o exercício e muita energia para continuar caminhando, jardinando e fazendo o que amam. Venha comigo enquanto conto a história de Robert, um eletricista aposentado de 73 anos de Denver, Colorado, que fez um simples ajuste que alterou completamente suas emoções diárias. Robert começou a adicionar algumas folhas de alga nori torrada ao seu almoço, em vez de biscoitos que ele polvilhava na sopa da tarde. Robert fez uma descoberta incrível em 3 semanas. Depois de sair da cadeira, ele tinha muito menos rigidez nas pernas e caminhava com confiança e firmeza ao redor do quarteirão à noite. Sem o conhecimento de Robert, seus músculos estavam sem que ele soubesse carentes de nutrientes essenciais e minerais traço, até que ele fez essa pequena mudança. Até sua esposa notou que ele estava mais seguro e despreocupado quando estava em casa. Curiosamente e de forma persuasiva, a experiência de Robert está fundamentada em estudos. Pesquisadores no respeitado jornal Marine Drugs descobriram que algas como o nori contêm peptídeos bioativos, que são pequenas peças de proteína com propriedades anti-inflamatórias e de aumento muscular.